Todo mês de agosto, Ana Madalena Bate pega uma barca para a ilha onde a mãe está enterrada e visita o túmulo dela. Essas viagens se tornam um convite irresistível para que ela se comporte como uma pessoa diferente por uma noite a cada ano. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica. Aqui no meu canal eu falo sobre filmes, livros, afetos humanos e psicologia. Então, se você gosta de alguma dessas temáticas e se interessa, se inscreve no canal, ative as notificações, porque toda semana eu coloco um vídeo novo aqui e você vai ser lembrado caso você se inscreva. Hoje a gente vai falar sobre o livro Em Agosto Nos Vemos, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, que já não está entre nós, e que é conhecido, mais conhecido pelos íntimos como Gabo. Esse livro foi escrito por Garcia Marques já no final da sua vida, com certas dificuldades, relacionadas ao envelhecimento mesmo, questão cognitiva, faculdades mentais. E aí, com muita dificuldade, ele conseguiu escrever esse livro, mas o resultado final não o agradou. Inclusive, ele pediu para que esse livro fosse descartado, mas 10 anos após aproximadamente a sua morte, os seus filhos foram lá, releram os escritos relacionados a esse livro e decidiram que, descumprindo o pedido, o desejo do Gabriel Marques, eles publicariam sim esse livro, porque apesar do escritor não ter curtido, não ter gostado do resultado, eles perceberam que era um livro recheado de poesias, de uma narrativa cativante, assim como os outros livros do mesmo autor. Então esse é um livro recente, que saiu há pouco tempo, e na verdade foi a minha primeira leitura completa do Gabriel Garcia Marques. Eu gostei bastante, achei uma leitura que é fluida, é um livro curtinho e apesar de ser um livro pequeno, ele traz uma densidade, uma complexidade muito grande, principalmente na personagem que eu vou trazer para vocês. E aviso aos navegantes que vão ter spoilers do livro, mas eu não acredito que esse livro seja o tipo que vai ser estragado caso você saiba o que vai acontecer, porque o que importa mesmo para mim, o que importou nessa leitura foi a própria leitura, a experiência de se deleitar nessa narrativa, no modo como a personagem é apresentada, no modo como ela se comporta, se relaciona com o mundo. Então acredito que não estrague muito a experiência, mas caso você não queira saber de spoilers, volta aqui depois, dá uma pausa e volta aqui depois. Como vocês puderam ouvir no início, a personagem principal é a Ana Madalena Bate. Ela é uma mulher casada há 27 anos com o seu marido, que tem 52 anos, enquanto ela tem 46 anos. Então os dois, segundo o livro, têm um casamento em que um ama o outro e aparentemente eles se dão muito bem, eles conseguem se entender, ainda depois de tanto tempo casados, conseguem manter uma relação, a chama acesa nesse casamento, e eles têm 2 filhos, um homem e uma mulher. A Ana casou-se sem ter concluído, muito perto de concluir, mas não acabou o curso de Artes e Letras. Ela também casou-se, de segundo o livro, virgem e sem nem nunca ter namorado antes. Então, o Domênico foi o seu primeiro namorado e também se tornou seu marido. E ela é descrita muito brevemente no livro como uma pessoa, assim como a mãe dela, de poucas palavras e que tinha inteligência para controlar os seus temperamentos. Quando a mãe da Ana Madalena estava prestes a morrer, ela solicitou à filha dela que fosse enterrada numa ilha caribenha, que no livro a gente vai entendendo que é próximo à cidade onde a Ana Madalena vive. Então, apesar da filha não entender muito bem, porque ela gostaria de ser enterrada em outro lugar, ela respeita essa decisão da mãe. E por isso, anualmente, a Ana Madalena faz sempre o mesmo ritual nos meses de agosto. Ela pega a barca para chegar até a ilha, chega lá, já tem um táxi esperando por ela para levá-la para o hotel, e ali no hotel ela se prepara para sair no mesmo horário de sempre, pegar as mesmas plantas para a mãe dela, para chegar no cemitério na mesma hora e poder desabafar com a mãe, conversar. É um ritual mesmo que ela tem todos os anos. Então ela retorna para o hotel, dorme, passa a noite nessa ilha e no dia seguinte ela retorna para casa. O que sempre foi uma mera ida à ilha, despretensiosa, como se fosse um passeio de domingo à praia,
passou a ganhar grande relevância com o passar dos anos, afetando inclusive o relacionamento entre Ana e o marido, que passa a ser afetada, que passa a flutuar de acordo com a maneira, com os ânimos que Ana retorna da ilha a cada ano. E isso porque a cada ano que a Ana Madalena vai à ilha, ela passa a noite com um homem desconhecido, né? Ela desfruta aquela noite com um estranho que ela conhece na ilha e que ela também não mantém contato, não troca número, não sabe quem é a pessoa profundamente e que acontece apenas pontualmente naquela noite em que ela dorme na ilha. E isso começa como um deslize, mas passa a fazer parte do ritual dela anual de ir para a ilha e visitar a mãe. Mesmo que a Ana Madalena não tivesse nenhuma ressalva, nenhuma queixa assim mais pontual sobre o casamento dela, né? Eles realmente pareciam se dar bem, brincavam um com o outro, como eu disse anteriormente. Ela ansiava pela chegada dessa data no mês de agosto. E o resto do ano dependia de como essa noite tinha sido, e a primeira metade do ano seguinte também dependia da chegada, né, dessa espera ansiosa desse momento de ir para a ilha e se tornar outra pessoa, né, de viver o inusitado, viver o novo, de viver o desconhecido. Na verdade, o prazer de conhecer alguém ali, de passar a noite com essa pessoa, de lidar com esse inusitado, englobava atender à necessidade de ser vista, de ser admirada, de ser cobiçada, de se sentir livre e dona de si, como ela mesma descreve no livro. O encontro com essa liberdade, com esse despertar de novos prazeres, satisfações, também desperta um olhar mais atento para ela mesma, uma tomada de consciência sobre a maneira como ela está se vestindo, como ela está se cuidando, né? Então ela passa a usar roupas mais sofisticadas, de tecidos mais puros, né? mais caros, como o linho, como a seda. E a gente começa a perceber esse olhar um pouco mais atento para si mesma e também uma mudança de olhar, de abertura para o mundo à sua volta a partir da primeira vez em que ela comete um deslize na ilha que ela está. Como contraste dessa sensação de liberdade, muitas vezes a nossa protagonista ela se sente sozinha, desamparada e vulnerável naquela ilha. E essa solidão, se a gente não prestar atenção, ela muitas vezes passa despercebida pelo livro, mas tem vários momentos em que, mesmo que ela esteja acompanhada, né, com o pretendente daquela noite ou em casa, a gente, ela traz sim, né, esse sentimento de solidão. O único momento em que ela diz que ela está num lugar solitário, que ela não se sente sozinha, é no cemitério em que sua mãe está enterrada. Porque ali parecia que era um momento em que ela poderia desabafar, falar o que ela estava vivendo, falar um pouco da vida dela, fazer um balanço sobre o que ela tinha vivido até ali, o que tinha acontecido com os seus, né? E o que tinha acontecido com ela mesma. Essa sensação de desamparo, apesar de todo o discurso da liberdade que ela sentia quando viajava, me remete a um questionamento que eu fiz quando eu acabei o livro. Eu fiquei me perguntando, afinal de contas, quem é a Ana Madalena Bate? Quem é essa pessoa? O que ela queria? O que ela gostava? Quais eram os projetos futuros dela, sabe? Eu fiquei me perguntando bastante isso. Até porque o tempo todo eu senti que eu ficava me deparando com uma cisão entre a Ana, que estava na sua casa, que era a mãe, que era a esposa, e por outro lado a Ana, que na ilha poderia ser, além da filha, né, quando ela entrava em contato com a sua mãe, ela também poderia ser a Ana mulher, né, mesmo que isso existisse com o marido, mas a mulher não só no sentido de satisfação sexual, mas no sentido de poder se conectar talvez com quem ela poderia ter sido além do casamento, né? Que coisas ela poderia ter dito para outras situações, o que ela gostaria de ter feito. Enfim, entrar em contato com essas possibilidades que não existiram a partir do momento que ela se casou. Quando a gente vai lendo o livro, a gente também vai tendo sinais em relação à história dela com o marido, do quanto ela foi se adaptando ao modo de ser dele. Na verdade, sinais não, acho que fica claro, né? Porque o livro realmente coloca em palavras que ela se adaptou, ela se moldou não só uma vez, mas duas vezes, pelo que eu me lembre,
do quanto ela foi se fundindo e os dois se tornaram praticamente uma pessoa só. Então, apesar de alguns sinais que ela foi vendo, algumas incoerências do marido, ela decidiu ficar com ele e, mais do que ficar, ela se moldou ao modo de ser dele, né? A vida que ele tinha. E o curioso é que enquanto a Ana é descrita de uma forma muito breve, até descrita sobre o olhar do outro, né? Quando falam da mãe dela, e aí trazem os pontos de conexão entre ela e a mãe. E apesar também da gente ter ela o livro todo, né? O ponto de vista dela, ela não, a gente não sabe muito bem, é isso que eu trouxe, né? A gente não sabe muito bem se ela tinha projetos futuros, como é que ela se sentia de ter parado essa faculdade quase no final, como é que ela se sentia em relação ao marido. E aí o contrastante é que o marido recebe quase 3 páginas apenas para descrever o que ele estava concentrado na atualidade do seu projeto do trabalho, as suas qualidades, os seus méritos, a maneira como ele se via, a maneira como ele se colocava no mundo, né? Seus interesses, né? A sua trajetória de vida. É como se ele realmente se apropriasse muito mais da sua própria vida do que a Ana Madalena é trazida no livro. O que me faz pensar que o que aconteceu entre os dois no livro também acontece muitas vezes na vida real, independente de ser a mulher, de ser o homem, que sem perceber a gente também vai muitas vezes se fundindo um na vida do outro nessa relação romântica e aos poucos deixando de lado, se abandonando, né? Deixando de lado aquilo que a gente também poderia ser na medida do possível dentro daquela relação. E acredito que isso reforça mais ainda essa talvez uma sensação de desconexão que a Ana sentia, de solidão, né, de desamparo, de talvez se sentir mesmo deslocada no mundo. E para mim também, se vocês concordarem, coloca aqui nos comentários ou pensarem diferente, quem já leu o livro, mas para mim também fica muito claro o quanto a Ana Madalena vai implodindo sentimentos, sensações que remetessem à raiva ou à frustração. Eu acho que aquela descrição em relação à mãe dela, sobre ter a inteligência de controlar o seu temperamento e outras vivências que aparecem no livro, me demonstra que muitas vezes ela reprimiu os sentimentos, né? Ela suprimiu aquilo que não estava de acordo com a etiqueta do ambiente ou com o modo como ela se apresentaria para outra pessoa. Então, às vezes existia raiva, existia insatisfação, frustração, mas a vida muitas vezes vai convocando a gente de um modo que a gente vá só aguardando aquilo. E nesse sentido, a ilha surge como um local em que ela pode ser aquilo que ela não foi ou não é nos ambientes da vida real. Muitas vezes liderando, assumindo a situação, se posicionando, colocando certos limites, demonstrando até uma certa frustração. É a pena ressaltar que a Ana Madalena é uma personagem super interessante e que nos faz ficar querendo saber mais e mais o que ela poderia ter sido, o que ela pensa, né? O que faz ela se comportar das maneiras que ela se comporta no livro. E é importante dizer também que ela tem aquilo que ela ainda guarda como paixão dela mesma, que ela mantém na sua individualidade, que é a paixão pelos livros, pela literatura, por esse mundo, né, de leituras de clássicos, de romances românticos, e ela tem essa parte mais intelectual, mais erudita mesmo. Então veja que mesmo nessa situação, a Ana Madalena ainda continua sendo uma personagem multifacetada e complexa que você fica querendo, eu pelo menos senti isso, né? Fica querendo entender o que está se passando com ela naquele momento, o que ela estava sentindo e vivendo. No momento em que ela descobre que estava repetindo os mesmos passos da mãe, me parece que ela deu um sentido para aquilo que ela vinha fazendo. Então, isso até no livro ela descreve como um orgulho de ter perpetuado essa herança. No mesmo dia em que ela descobre que ela estava trilhando o mesmo caminho da mãe, as mesmas atitudes, né, de ir para a ilha, de se encontrar com outras pessoas,
ela também recolhe os restos mortais da mãe, né, do cemitério. E nesse momento, né, que vai finalizar o livro, ela ali também se vê, se enxerga dentro do caixão, falecida, com o vestido de casamento e com os acessórios que sua mãe tinha imposto que ela usasse. Coincidentemente ou não, nessa mesma noite, quando ela volta para o hotel, ela se recusa a perpetuar esse ritual, né? Ela encontra o homem, o rapaz lá, mas ela não se implica naquilo, não se identifica com a situação e simplesmente dá um corte e não escolhe não fazer o que ela sempre fazia nos outros anos. E aí, no dia seguinte, ela se despede da ilha, mas não só da ilha, mas da pessoa que ela tinha sido nessa ilha, dos pedaços dela que ela deixou nessa ilha. Eu fiquei refletindo que existem várias maneiras da gente morrer na vida, mesmo sem falecer de fato, concretamente. E muitas vezes a gente vai vivendo situações, né, tendo relacionamentos, vivências que vão tirando a nossa disposição para viver, a satisfação, o prazer, né, de estar vivos, né, de viver essa vida. E eu acredito que para mim esse livro me acessou dessa forma, no sentido da vida que Ana Madalena Batti foi levando, né? O modo como ela mesma foi se fundindo com o marido, se adaptando à vida dele, à vida dos filhos, às demandas, às convocações diárias, que vai acontecendo mesmo sem a gente perceber, e do quanto que ela foi morrendo aos poucos, né? Se deixando se esvair da sua própria vida. Mas o livro não deixa de tratar esses acontecimentos como com a complexidade, né, que eles carregam, com a ambiguidade que eles carregam também, né, porque você vai encontrar um casamento consolidado, né, que existe amor entre os dois, e ao mesmo tempo você também vai encontrar os dilemas que a gente enfrenta na vida individual, né? Esses dilemas relacionados à liberdade ou segurança, né? A você construir algo mais sólido, a você também conseguir viver mais a sua individualidade. Então, o que eu acho interessantíssimo do livro foi não perder essa complexidade, né, esse reducionismo sobre o que é certo, o que é errado, ou o que deveria ser ou não deveria ser. Além da gente também mergulhar nessa experiência junto com personagens mais amadurecidos, né, numa faixa etária de meia idade, e eu achei isso também muito diferente do que eu tô acostumada a ler. Então, só por isso já vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse livro que eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês tenham interesse, né, em comprar. Então vou deixar no link da descrição o link para acessar o livro na Amazon. E aí, caso vocês tenham interesse, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha aí no grupo das pessoas que você conhece, dos amigos, parceiro, parceira, pais, pessoas que vocês sabem que gostam de Gabriel Garcia Marques ou que estão procurando outra leitura aí para explorar. Então, eu peço que vocês também se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações porque isso também ajuda no crescimento do meu canal. Até o próximo vídeo.